Bom dia, boa noite. Meu nome é Alex. Estarei ministrando a aula para vocês elementos orgânicos de máquina na turma da noite e o professor Edson na turma da manhã. Como vimos nas aulas passadas, vimos algumas partes de sistema de fixação, alguns tipos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre parafusos e como entender parafuso. Então nossa aula número 2. Bom, e hoje vamos estar falando sobre parafusos. Parafusos. Vou contar uma história para vocês, ou fazer uma pergunta. Um motorista distraído passa com o carro sobre um grande buraco. Sentiu que o carro começou a desgovernar. Parou o acostamento e, para seu espanto, viu uma roda quase solta. Que fazer? O que fazer numa situação dessa? Por sorte, apareceu um mecânico, que rapidamente colocou a roda. Explicou que a grande vibração do carro, os parafusos da roda se afrouxaram e, consequentemente, a roda se soltou. Pessoal, para entender parafuso é algo que está no nosso cotidiano, é algo que está no nosso dia a dia. Por exemplo, essa história que eu contei para vocês de um carro, quantas vezes o parafuso da roda está solto e muitas vezes nem percebemos. Algumas vezes a pessoa fala até que você tem um parafuso solto, mas é bom que você entenda um pouquinho sobre parafuso, pois todo mecânico necessita entender, pois é uma das coisas que mais utiliza. Entender quais os tipos de parafuso e como identificar o parafuso. Por exemplo, todos os parafusos têm rosca de diversos tipos. Nem todas as roscas do parafuso são iguais. Para você compreender melhor a noção do parafuso, as suas funções, vamos antes conhecer rosca. Então, antes de conhecermos parafuso, que nossa aula hoje vai ser dividida em duas etapas, temos que entender rosca. O que é uma rosca de um parafuso? Rosca é o conjunto de filete em torno de uma superfície cilíndrica. Aqui tem um exemplo de uma rosca, ou um filete, mostrando aqui. Então, o que acontece? A rosca tem diversos tipos, e aqui a gente vai poder entender um pouquinho sobre ela. A rosca pode ser interna ou externa. Ela pode estar numa porca ou ela pode estar num parafuso, por exemplo. A rosca interna encontra-se no interior das porcas, e as roscas externas se localizam no corpo do parafuso. As roscas permitem a união desmontagem da peça. Por exemplo, se eu quiser fixar uma peça numa bancada, ou se eu quiser fixar ela em um suporte, alguma coisa assim, por exemplo, a gente une ela através de um parafuso e rosca, de parafuso e porca. Por exemplo, aqui no desenho aqui, temos o desenho do parafuso, a peça 1 e a peça 2, onde estamos unindo duas peças. Temos o desenho também da arruela e tem o desenho da rosca do parafuso, entrando na porca. Então, conforme eu vou apertando o parafuso, a porca vai pressionando a arruela, que vai pressionando a peça 1 e a peça 2, fazendo que a mesma fica fixa. Também permite movimentos de peças. Por exemplo, uma morsa. O parafuso que movimenta a mandíbula móvel da morsa é o exemplo do movimento da peça. Então, conforme eu vou mexendo o parafuso da mandíbula da minha morsa, ela movimenta, ou ela abre ou ela fecha. Então, vocês observam aí, por exemplo, aqui no desenho, que a gente temos o parafuso da nossa morsa. Os filetes das porcas apresentam vários perfis. Esse perfil, sempre uniforme, dá o nome à rosca e condiciona sua aplicação. Aqui alguns tipos de rosca. Rosca triangular, rosca trapezoidal, rosca retangular, rosca quadrada e rosca de dente de serra. Por exemplo, a triangular, utilizado para parafusos e porcas e fixação na união das peças, fixação da roda do carro.
Normalmente, a roda do carro ela trabalha com uma rosca triangular. A trapezoidal, parafusos que permitem movimentos suaves e uniformes. O fuso de uma máquina. Às vezes um fuso de uma máquina ele utiliza a trapezoidal. Rosca redonda, parafusos de grandes dimensões, diâmetros, sujeitos e grandes esforços, equipamentos ferroviários. Normalmente na ferrovia utiliza esse tipo de rosca nos parafusos. Para quadrado, parafusos que sofrem grandes esforços e choque, prensas e morsas. E a rosca dente de serra, parafuso que exerce grande esforço num só sentido. O macaco de catraca. Esse daí normalmente é utilizado esse tipo de rosca. Entre outros, aqui a gente só mostrou um exemplo. Bom, aqui a gente vê o sentido da rosca, da direção da rosca. Tá? Ela pode ser rosca direita ou ela pode ser rosca esquerda, dependendo da inclinação do filete em relação ao eixo do parafuso. A rosca ainda pode ser direita ou esquerda. Portanto, a rosca pode ter dois sentidos, a direção ou a direita ou a esquerda. A rosca direita, o filete sobe da direita para a esquerda, conforme a figura. Tá vendo? Ele começa da direita para a esquerda. E a rosca esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita. Aí vocês veem as duas ilustrações ao lado. Nomenclatura da rosca. Independentemente da sua aplicação, a rosca tem o mesmo elemento, variando apenas o formato e dimensão. Eles têm, independente da sua aplicação, a rosca tem o mesmo elemento. Ele só varia o quê? Apenas o formato e suas dimensões. E aqui a gente tem todas as dimensões. D1, D2, D. Tá? Então a gente tem todas as dimensões aqui da rosca ilustrada nesse desenho. E aqui a gente está identificando cada um desses. O que significa o P? Se vocês olharam no desenho lá, aonde tem o P. O que significa o D minúsculo? Diâmetro externo. D1, diâmetro interno. Cada um desses significando através do desenho. Rosca triangular. A rosca triangular classifica segundo o seu perfil em três tipos: rosca métrica, rosca americana. Para esse estudo, vamos detalhar apenas a tipo americana Wentworth, rosca métrica ISO normal e rosca métrica ISO fina NBR 9527. Então existe uma NBR que classifica isso. Ela é classificada através do ISO e também sobre a NBR. E aqui a gente tem um exemplo com algumas dimensões. Vamos lá. O ar tem 60 graus 60. Então vocês observando isso, vocês já vão ter uma ideia mais ou menos de como que é feita uma rosca. Para a gente descobrir o diâmetro maior da rosca, a gente pega o diâmetro menor mais 2F. O diâmetro menor da rosca, o D1, a gente pega o diâmetro menos 1,0825P, multiplicado por P. Então aqui a gente tem algumas fórmulas. Tá? A gente vai só aprendendo, fazendo junto. Bom, mas a gente vê alguns tipos aqui, algumas fórmulas que vão ser essenciais. Uma dica que eu dou para vocês, mesmo que vocês não estamos em sala de aula, que vocês copiem a matéria. Porque é bom para que vocês possam, além de ter aonde consultar quando precisar, vocês tenham mais fácil interpretação disso. A rosca métrica fina, num determinado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal. Permite melhor fixação da rosca, evitando afrouxamento do parafuso, em caso de vibração de máquina. Exemplo em um veículo. Então aqui a gente estamos dando um exemplo da utilização de rosca métrica fina. Aqui a nossa rosca normal. Tá?
BSW, tá? Ou PSF. E aqui também temos algumas fórmulas. A fórmula que confecciona a rosca normal é fina e a mesma apenas variam os nomes dos filetes por polegadas. Utilizando a fórmula anterior, você poderá obter os valores para cada elemento de rosca. Para facilitar a obtenção desses valores, apresentamos as seguintes tabelas. Aqui a gente vai ver algumas tabelas com os valores. Pessoal, eu separei a tabela em alguns slides para que vocês possam verificar os valores, tá? Que você tenha condição de enxergar. Então aqui a gente tem, por exemplo, a altura do filete, tá? O diâmetro maior. Então, conforme eu pegar aqui, por exemplo, a 2, eu consigo saber qual que é, por exemplo, a altura do filete. Se eu olhar o 2, eu tenho a altura do filete, tá? De 0,245. Tá? E seu diâmetro maior é de 0,018. Então vocês vão continuar olhando a tabela. E aí vocês vão ver até o passo, quanto que é. Então tem na tabela qual o tipo de rosca. Aqui é a continuação dela, bom, que é a mesma da de cima, só a continuação dela. Aqui outro tipo, tá? Rosca métrica de perfil triangular, série fina, mesmo princípio, continuação dela, tá? E a tabela de rosca, BSW e BSF. Então aqui temos o diâmetro em polegada, que acho que vocês já viram par de polegada, e aqui está falando o número de fios, qual o número de brocas, tá? Em milímetro. Então você vai vendo o que cada um vai falando, cada tipo de rosca. É bom que vocês comecem a olhar na tabela e vocês começam a identificar. Hoje em dia já tem muita coisa tabelada. E aqui temos um exercício para vocês fazerem. Uma característica do parafuso é que todos elas apresentam. Quais as características do parafuso que todas elas apresentam? É um pino, rosca, arruela. As roscas em que os filetes de perfil têm forma triangular denomina-se rosca. Então é só você colocar e responder. Tá? Responder para o seu professor por e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, tá? Respondendo. Qual é o primeiro que é? Que letra que é? A, B, C. A segunda. Qual letra que é? A, B, C. E assim vai até a quinta. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco da aula. Espero que a gente possa estar falando. Hoje vamos estar falando sobre parafuso. Bom, muito obrigado.